Se você tem uma Bíblia com você, quero que abra no capítulo 3 de Josué. É fácil de encontrar. Se você não tem certeza de onde está, é o 6º livro da sua Bíblia. Então, se você começar em Gênesis e for avançando, vai encontrar o livro de Josué. E eu realmente quero que você chegue até aqui. Começamos uma série há algumas semanas e eu disse que se você pegasse um caderno e acompanhasse comigo, teria um comentário contínuo sobre este livro e poderia ver tudo o que ele significa para a sua vida. Hoje, sendo o Dia das Mães, fiquei me perguntando, devo continuar com esta série? Mas eu digo a vocês, para cada mãe aqui, para cada família aqui, para cada pessoa aqui, este é um texto maravilhoso para nós. Não importa em que fase da vida estejamos. Quero falar com vocês sobre enfrentar o impossível. Agora, deixem que isso penetre por um momento. Quero falar com vocês sobre enfrentar o impossível. Alguma vez você já enfrentou algo na sua vida que parece impossível? Acho que alguns de vocês agora mesmo estão pensando, pastor, estou exatamente aí. Eu sei que estou enfrentando algo. Talvez seja o seu casamento. Talvez seja o desejo de se casar. Talvez seja algum sonho que você sente que Deus colocou no seu coração e simplesmente ainda não chegou lá. Quero falar sobre como enfrentar isso. Isso é simples, mas estou falando sério. Isso mostra como devemos enfrentar o impossível. Vou dar um exemplo de algo impossível. Vocês estão prontos para isso? Deixem-me mostrar um impossível. Que você produza por si mesmo aquilo que Deus quer para a sua vida. Aí está um impossível. Então, quando você pensa em enfrentar o impossível, alguns de vocês podem pensar, cara, a vida está indo bem, de verdade. Quer dizer, tudo está funcionando, as coisas vão ótimas. Mas pense nisso por um momento. Como você poderia produzir aquilo que só Deus pode produzir? Essa é uma situação impossível. E assim, enquanto falamos sobre isso, todos nós enfrentamos algo impossível. Então, deixem-me colocar vocês em contexto. Eu sempre começo pelo contexto. Quando você chega a Josué, capítulo 3. Os filhos de Israel estão a leste do Jordão, do lado do deserto. Ainda não entraram naquilo que Deus lhes prometeu. Agora, o que aconteceu é que eles estiveram vagando pelo deserto durante 40 anos. Deus os levou até a terra prometida. Tudo o que eles precisavam fazer era ter fé, confiar, crer e agir conforme Deus pedia. Mas escolheram não fazer isso. E assim, em vez de experimentar tudo o que Deus tinha para eles, tornaram-se desobedientes. Em vez de seguir o caminho de Deus, seguiram o próprio caminho. Eles vagaram pelo deserto durante 40 anos e isso continuou acontecendo. Uma geração morreu porque não acreditou, nem confiou em Deus. Ouçam, eles não receberam o que Deus tinha para eles e ficaram de fora. Agora você tem a nova geração que está chegando. Apenas Josué e Caleb ainda estão aqui. Josué agora se tornou esse líder. Agora eles voltaram ao lugar do fracasso. Eles voltaram ao lugar da derrota. Eles estão no lado leste do Jordão e têm a oportunidade de atravessar e entrar na terra prometida. Preciso te dizer, já falei isso nesta série e quero que você se lembre disso nestes primeiros 3 ou 4 capítulos. Esta é a terra que Deus prometeu. Pense onde você está, desde o capítulo 12 de Gênesis. Isso não é algo pequeno. Quero dizer, Deus aparece em Gênesis 12 e começa a falar sobre essa terra prometida. E agora, aqui está você mais adiante, no livro de Josué. Você sabe que se passaram 40 anos, e aqui estão eles, prestes a ter a oportunidade de atravessar. E o que eu quero que vocês vejam é que, enquanto eles se aproximam disso, Deus está se preparando para fazer um grande milagre, para uma nova geração. É importante que você tenha em mente que toda uma geração morreu. É uma nova geração. Esses não viram a travessia do Mar Vermelho? Eles não viram. Eles só ouviram histórias dessas coisas incríveis que Deus fez pelos filhos de Israel. Agora eles estão se preparando para entrar. Deixe-me dizer o que sei que alguns pensam e quero ajudá-los. Alguns de vocês pensam, você fala de algo de milhares de anos atrás. Tenho dificuldade em entender o que aconteceu e onde Deus fez isso. Por que falar disso hoje no Dia das Mães? Veja o que a Bíblia diz em Romanos 15, versículo 4. Em Romanos 15, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: não perca isso. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. A Bíblia diz no Novo Testamento que o que foi escrito no Antigo Testamento é para a sua instrução, para que por meio da perseverança e do consolo das Escrituras, você e eu tenhamos esperança. Deus nos diria que é importante estudar isso, porque pode trazer esperança para o seu casamento, sua vida e seu futuro. Pode te mostrar um caminho. Então, o que Deus fez pelos filhos de Israel, no Antigo Testamento ensina, eu posso fazer isso na sua vida. O que estudamos em Josué nos ensina muito sobre a vida de seguir a Cristo nos dias de hoje. Quero conectar isso desde o início. Digam amém se estão me ouvindo.
Deixem-me dizer o que a Bíblia ensina. Escutem, se vocês estão aqui, esta manhã, são seguidores de Cristo, sabem que são cristãos, tomaram essa decisão e colocaram sua confiança no que Cristo fez por vocês. Prestem atenção. A Bíblia nos ensina nesta passagem que há dois tipos de seguidores de Cristo aqui. Há seguidores de Cristo que estão conquistando, há seguidores de Cristo cuja vida realmente segue uma trajetória ascendente em direção ao que Deus quer para eles, desenvolvendo-se, crescendo e acessando as promessas e a vida que Deus tem para eles. Mas a Bíblia ensina que há seguidores de Cristo que estão sendo conquistados. É isso que a Bíblia ensina. Quando você pensa em todos que assistem online ou estão aqui, alguns estão sendo conquistados e outros estão aprendendo a conquistar. Segundo a Bíblia, se você é cristão ou você é um cristão derrotado ou um seguidor vitorioso de Cristo. Quero ter certeza de que você entenda isso, porque acredito que às vezes, como vemos na primeira parte deste livro, muitas pessoas se aproximam do cristianismo, das coisas de Deus e ficam entusiasmadas no começo, mas depois se apagam porque ouvem todas essas coisas maravilhosas sobre o que Deus pode fazer e o que podem experimentar, mas depois não experimentam isso, e isso é literalmente o que você está vendo aqui. É sobre isso que todo esse texto trata. Ou você é um cristão do deserto, e não recebe tudo o que Deus quer para a sua vida, não experimenta tudo o que Deus deseja para você, porque não confia, nem acredita nele, não age conforme aquilo para o qual Deus te chamou. Ou você é um seguidor de Cristo da terra prometida. Agora quero que você note que eu disse um cristão do deserto, porque um cristão tende a ser alguém que professa fé, mas isso não se reflete muito em sua vida. Há uma diferença entre aqueles que professam o cristianismo e aqueles que são seguidores de Cristo. Um seguidor de Cristo aprende, cresce, busca se desenvolver e se tornar aquilo que Deus deseja. Essa é a diferença. A diferença entre ser um cristão do deserto ou um seguidor de Cristo na terra prometida está no que você aprende, aplica e desenvolve em sua vida. Quero que vocês vejam isso. Um discípulo, agora preste atenção, discípulo é um aprendiz disciplinado. Ao ler essa palavra, ela vai além. Também significa seguidor de Cristo. Significa um aprendiz disciplinado de Jesus Cristo. Então, um discípulo é alguém que depositou sua confiança no que Cristo fez por ele. Muitos de vocês já fizeram isso, mas agora estão aprendendo, se desenvolvendo e aplicando a palavra de Deus em suas vidas. Quero ter certeza de que todos vejam isso. Não percam isso. Uma geração não confiou em Deus, foi para o deserto e nunca experimentou o que Deus tinha para eles. Eles não ousaram sair e crer, nem confiar, não se arriscaram, não ajustaram suas vidas, não acreditaram em Deus, nem agiram, conforme o que Deus disse. Por isso, essa geração passou. Esta geração da qual estamos aprendendo, confia em Deus e chega à terra prometida. Eu só quero mostrar isso para vocês porque quero que entendam isso. O que Deus está nos dando no Antigo Testamento é como uma imagem. Assim é o chamado de Deus para a sua vida. Se você está aqui esta manhã e oro para que ouça, talvez você já tenha estado perto da igreja ou já tenha ouvido as boas novas de Jesus Cristo, mas nunca tomou essa decisão. Saber? Ouvimos isso muito. Vejo todos os hipócritas na igreja, não é? Vamos lá, não é? Vocês estão agindo como se soubessem do que estou falando. Tipo, vejo todas essas pessoas na igreja. Dizem uma coisa e fazem outra. E, aliás, mais um hipócrita não vai nos fazer mal. Posso dizer assim? Pessoal, prestem atenção. A Bíblia ensina que todos os seguidores de Cristo são pecadores salvos pela graça, agora com o poder, a sabedoria e a direção de Deus para terem o que Ele deseja para eles, mas nem todos participam e a Bíblia diz isso. Vejam o que a Bíblia diz sobre o objetivo de Deus para os seguidores de Cristo. Colossenses 2:7. Deixem que suas raízes se aprofundem nele. A Bíblia diz, não é um lugar para onde você vai, nem um prédio onde você se senta, mas sim onde você se reúne para crescer. Deixem que suas raízes se aprofundem nele, que suas vidas sejam edificadas sobre ele. Quem é ele? Cristo. Vejam o que a Bíblia diz. Então, sua fé será fortalecida. Deus diz, quando você me busca, me ouve e me segue, recebe tudo o que tenho para você. Essa é a imagem de atravessar o Jordão e entrar recebendo tudo o que Deus deseja. Está no Novo Testamento. Então sua fé será fortalecida, na verdade ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Então ouçam. A pergunta para este primeiro capítulo, enquanto avançamos pelos 3 primeiros, é: você já entrou? É isso que tiramos desses capítulos, ou seja, para você. Não se você decidiu confiar no que Cristo fez por você na cruz. Essa é uma pergunta. E é o mais importante. Pense nisso. Eu preciso entrar para a família, mas agora que estou na família, eu participo, aprendo, cresço, me desenvolvo.
Aproveito todas as riquezas que Deus disponibilizou para a família? Você entrou em tudo o que Deus tem para você? O desafio é este. O Rio Jordão está transbordando e toda a nação deve atravessá-lo, não apenas algumas pessoas. Em um momento vou te dizer quão grave é a situação. Isso trata de enfrentar uma situação impossível. Ouçam bem, o que Deus tem para nós eu não posso conseguir sozinho, mas tenho a responsabilidade de participar da experiência que Deus tem para mim. Isso me empolga. Posso dizer isso a todos? Esta manhã será incrível. Sei que na vida enfrentamos dificuldades. Alguém diga amém para que os outros ao redor se sintam normais. Enfrentamos dúvidas, estresse, desânimo, medo e desafios. Quando você tem Deus em carne na terra, em Jesus, e Ele diz, neste mundo você terá tribulação. Ele nunca erra, então prepare-se, porque você terá tribulação. Ele diz para não temer, não se preocupar nem se estressar, porque eu venci o mundo. O que isso significa? Vamos aprender isso hoje. Então, como enfrentamos aquilo que parece impossível? Quero ressaltar que todos aqui estão enfrentando isso. Alguns de vocês, mais uma vez, pensam, tenho uma casa bonita, carros, roupas e um grande parceiro. E eu, como vocês, penso que a vida é perfeita. Como é possível produzir o que Deus quer produzir através de você? Pense nisso. Isso é impossível. Você pode ter uma vida boa, ganhar um bom dinheiro, se aposentar e ser respeitado na comunidade. E se tudo isso for para você, não para Deus, e se você alcançar o que quer, mas nunca o que Deus quer para você, isso é algo perigoso. Então, como você pode produzir na sua vida aquilo que só Deus pode produzir? Essa é uma situação impossível. Vou te dar 2 palavras deste capítulo. Esse é o nosso plano. Se você acompanha o comentário contínuo, faz anotações ou adquire o livro, essas palavras explicam como você experimenta o que acontece aqui. Primeira palavra mude a sua vida. Prontos? Aqui vamos nós. Número 1, prioridade. Apenas uma palavra. Em outras palavras, como eu enfrento uma situação impossível? Depende de qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade estiver correta, você pode vencer na sua situação impossível. Se estiver errada, você não vai conseguir. Só quero que você veja as prioridades de Josué, capítulo 3. Em Josué 3:1, veja. Então Josué se levantou. Vocês deveriam sublinhar isso. Alguns vão se incomodar. Bem cedo pela manhã. A única coisa que eu acrescentaria é, e tomou seu café. Podemos escrever na Bíblia? Seria acrescentar algo, isso seria errado. Ele diz que acordou cedo de manhã. Alguns de vocês pensam, não estou gostando do rumo dessa mensagem, pastor. Não estou animado que o Senhor esteja falando sobre isso. Hoje é dia das mães. Vamos falar sobre as mães, certo? Josué se levantou cedo pela manhã. E ele e os filhos de Israel partiram de Sitim. Vamos garantir que estamos pronunciando corretamente Sitim. E chegaram ao Jordão e acamparam ali. Não perca isso. Eles acamparam ali antes de atravessar. E eu só quero que você perceba que Josué, ele se levantou cedo pela manhã. E isso é uma prioridade. À medida que você avança pelo livro de Josué, isso é interessante. Você sabia que encontra esse tema na vida de Josué? Para meus anotadores que querem tudo, olhem Josué 6:12. Josué 6:12 diz, levantou-se. Josué 7:16, levantei-me. Josué 8:10. Ele já está à frente de alguns de vocês e só de revisarem a vida dele, posso dizer isso? Ele já se levantou cedo pela manhã 4 vezes. Alguns pensam, não me lembro de ter acordado cedo 4 vezes, mas ele se levantou. Isso eu diria a vocês. Obviamente era prioridade na vida dele. Agora você pode dizer, pastor, sinceramente, isso é forçar muito ao me ensinar isso e dizer isso. Bem, você precisa se lembrar de Josué 1:8. Você deve se lembrar de Josué 1:8, onde Deus disse, olha, você deve meditar na minha palavra, dia e noite. Como eu quero que a sua vida medite em mim. Olha, Josué, você deve ser cuidadoso em tudo o que fizer. Você sabia que essa palavra ainda se aplica a você no Novo Testamento? Deus te diria, se você está lutando na vida, tem dificuldades em alguma área ou enfrenta certas coisas, Ele diria, isto é o que quero que você faça. Medite na minha palavra, porque a minha palavra vai te dar direção no meio da sua situação impossível, já que sozinho você não consegue. Quero que você tenha cuidado em fazer. Muitos cristãos sabem, mas não praticam. Ele diz, não é isso. Você precisa saber e precisa saber. Não apenas para saber, mas para saber, para praticar. Depois ele diz o seguinte, é a única vez nas escrituras que você encontra as palavras próspero e sucesso na mesma frase. E ele diz isso a Josué. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Josué, certifique-se de se apegar ao que eu te digo para fazer. Você prosperará e terá sucesso. O que Josué faz? Ele se levanta cedo. Não pense que isso é pequeno nas escrituras. Josué diz, eu me levanto. A lição é que você deve começar o dia priorizando Jesus e sua palavra. Por exemplo, se você tem uma situação impossível, não se trata apenas de produzir o que você pode. Se você segue a Cristo, deve produzir o que Deus pode. Você só pode fazer isso começando o seu dia com Ele, porque é Ele quem pode realizar isso. Então comece com Ele. Eu adoro o que George Muller disse.
É verdade, quero que todos me ouçam. Não é uma citação de muito tempo atrás. Ouçam-me. Comprovei que isso é verdade na minha vida. O primeiro grande e principal objetivo ao qual devo me dedicar a cada dia é ter minha alma feliz no Senhor. Há tanta verdade nisso. Eu gosto de ensinar muitas vezes. Quando viajo e converso com as pessoas, já ensinei isso aqui muitas vezes, que a meta da vida é manter o seu entusiasmo a longo prazo. No seu casamento, você precisa manter o seu entusiasmo. Todos começamos o casamento com entusiasmo. Essa é a pergunta que te coloca em apuros se você não disser amém. Oh, sério? Um dia desses vou dar uma aula de revisão sobre quando dizer um amém. Estou dizendo para vocês. Vocês podem dizer sim. Alguns de vocês, homens, estão tipo, posso? Devo? Não sei. O que eu faço? Vamos lá. Não, né? Todos começamos com entusiasmo ao iniciar um relacionamento, ao iniciar um casamento. A chave é, consigo manter esse entusiasmo? Sentimos entusiasmo. Quando nossos pecados são perdoados e entramos em... A pergunta é, consigo manter esse entusiasmo? Bem, a gente adora conseguir o primeiro emprego até ver quanto o governo tira da gente em impostos, não é? Isso foi só um desabafo meu, não tem nada a ver com o texto. Só achei que deveria jogar isso aqui, né? A chave é manter seu entusiasmo ao longo do tempo. Como se faz isso? Você começa o seu dia com o Senhor. Agora veja o versículo 2. Ao cabo de 3 dias, você não vai gostar desta parte. Ao cabo de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento. Esse número 3 é frequente na Bíblia. Alguns dizem que aparece 450 vezes, outros 467, coisas assim. Essas diferenças dependem, por exemplo, de qual Bíblia você lê e outros fatores. Mas são mais de 400 vezes. Se você estudar a vida de Neemias, verá que ele foi um grande líder. Se você não conhece sua história, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Um milagre. Ao ir reconstruí-los, ele passou 3 dias observando a situação. Você vê Josué se preparando para atravessar. E ele leva 3 dias. Quando Jesus foi tentado no deserto, foram 3 dias. Quando Pedro negou Jesus, foi 3 vezes. Quando Jesus entrou no túmulo, foram 3 dias. Há uma lição nisso. Anotem isso porque é uma lição que todos devemos lembrar. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Quero que vocês saibam disso. Muitos de nós pensamos, quero que minha vida se arrume. Por uma semana vou ler minha Bíblia. Por 10 dias, lemos nossa Bíblia. Por 21 dias, lemos a Bíblia porque estamos passando por um momento difícil, né? Quando esse momento difícil passa, voltamos para nossas vidas. Mas precisamos aprender a esperar no Senhor, estar a sós com Deus, ouvir e aprender. Por isso Josué se levantava cedo, porque precisamos esperar. Ouça-me com atenção. Tudo o que Deus quiser realizar através da sua vida, você precisa esperar, para que Deus possa entregar o efeito completo daquilo que Ele quer fazer, por meio de você. Não sei vocês, mas se eu fosse Josué, ou Caleb, que desde a geração passada queria entrar na terra prometida, e tive que esperar 40 anos porque outros não creram em Deus, eu não esperaria mais 3 dias do outro lado. Está todo mundo bem aqui? Eu quero o que eu quero e quero agora. Alguém aqui é como o seu pastor? Me faça sentir normal. Levantem a mão, não tenham vergonha. Está tudo bem levantar a mão na igreja. Tem muita mentira aqui. Só tem 10 pessoas que querem o que querem agora. Isso é mentira. Na próxima semana vou pregar sobre a mentira. Voltar. Não é verdade? Tenho medo que metade não venha, então não vou pregar online na próxima semana. Mas você já esperou 40 anos e agora tem que esperar mais? Sempre quero lembrar vocês disso, como já disse muitas vezes. Vocês sempre precisam lembrar que quando esperam em Deus, estão esperando o melhor dele. Nunca se esqueçam disso. Quando vocês esperam em Deus, esperam o melhor dele. Alguns querem que Deus responda amanhã, querem como comida rápida. Preciso dizer algo para vocês. Primeiro, comida rápida não é saudável para vocês e não tem os nutrientes necessários para sustentar a vida a longo prazo. A realidade é que vocês podem conseguir as coisas rápido, mas nem sempre elas são benéficas ou feitas da maneira correta. Se vocês esperarem em Deus, receberão os nutrientes da vida e tudo o que precisam. Alguns de vocês já aprenderam isso. A outros vou poupar muitas dores de cabeça. A única coisa pior do que esperar em Deus é desejar ter esperado, porque você pode causar muita dor, luta, dificuldade e adversidades, muito sofrimento no seu coração, por não esperar no Senhor. Eu adoro o que Charles Spurgeon disse. Essa é boa para nós. Não nos cansaremos de esperar em Deus, se lembrarmos por quanto tempo e com quanta misericórdia Ele já esperou por nós um dia. Uau, essa é uma grande frase, mas esta aqui é boa para o momento em que estamos. Olha essa, a espera em si é benéfica para nós. Isso às vezes esquecemos. Todos que esperam, todos aqui que oram e pedem a Deus com esperança e desejo de que algo aconteça, precisam entender isso. Não perca isso. A própria espera é benéfica para nós. Olha só, ela prova a fé, exercita a paciência, treina a submissão e faz com que a bênção seja ainda mais valorizada quando chega. Todos aqui que estão lutando para esperar no Senhor. Vocês conhecem o nome de Abraão? Ele esperou 25 anos.
Vocês conhecem o nome de José? Porque ele esperou 13 anos. Vocês conhecem o nome de Moisés? Porque Moisés esperou 40 anos. Vocês conhecem o nome de Josué? Porque Josué esperou 40 anos. Vocês conhecem o nome de Jesus? Ele esperou 30 anos antes de começar seu ministério terreno. Se Deus está fazendo você esperar por algo, amigo, você está em uma companhia poderosa. Se Deus demora um pouco mais do que você esperava para fazer o que precisa fazer na sua vida, você está em uma companhia poderosa e grandiosa, porque Deus está desenvolvendo algo. E esperar é sempre uma estação. Isso é uma daquelas coisas que eu anotaria se estivesse fazendo anotações. Eu tenho anotações. E está lá. Então preste atenção. Esperar é sempre a estação para ouvir e aprender. Porque Deus tem coisas que quer te ensinar antes de responder às suas orações. Essa é uma lição enorme na fé. Esse é um entendimento enorme na fé. Pensar algo diferente disso é não compreender a fé para a qual Deus te chamou. Eles esperam no Senhor. E Josué diz aos oficiais que passem pelo meio do povo e deem suas ordens de marcha. No versículo 3, ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, saireis do vosso lugar e a seguireis. Então, quando você vir os sacerdotes e a arca saindo, siga-os. No entanto, veja, ele faz com que eles vão mais devagar. A vida é difícil. Alguém diga amém a isso. Primeiro espero, e agora tenho que ir mais devagar quando finalmente posso avançar. Ajuda-me em nome de Jesus. Não sou bom em nenhuma das duas coisas, mas ele faz eles irem mais devagar. No entanto, entre vocês e a arca deve haver uma distância de cerca de 2.000 côvados, conforme a medida. Não se aproximem para que possam ver o caminho, por onde devem ir, pois nunca passaram por aqui antes. Ele diz, isto é o que quero que vocês façam. 2.000 côvados são um pouco mais de meia milha. Ele diz, quero que a arca esteja aproximadamente a meia milha à frente de vocês, na frente. E alguém pergunta, por que esse espaço? Bem, em primeiro lugar, para que todos possam vê-la. Ele quer que toda a congregação, que todo seguidor de Cristo saiba, eu vou à frente, eu guio o caminho, eu tomo as decisões, eu defino a vida. Eu te digo como ir de onde você está até onde você precisa ir. Não é você quem faz isso, sou eu. Deixe-me ir à sua frente, apenas me siga e me busque. E eu te levarei aonde você precisa ir. Mas também é para lembrar a vocês de onde vem a vitória. Eles precisam de direção. Você também. Eles precisam de sabedoria. Você também. Eles precisam de uma orientação clara. Você também. E por isso, ouça, esta é a terra que Deus estava dando a eles. Há uma vida que Deus quer te dar, que Deus quer entregar a você, mas provavelmente não vai coincidir com o que você pensa. Pode ser que nem sequer seja a direção para a qual você quer ir. Mas quando Deus te levar até lá, você vai adorar. O grande lembrete é que você e eu precisamos da direção clara e da orientação de Deus em nossas vidas. Devemos focar nossa atenção no Senhor e deixar que Ele nos guie. Pense nisso. Isso é muito importante. Esta é a terra. Deus disse, sempre quis isso para você. Sempre quis que você estivesse exatamente aqui. Deixe-me ir à sua frente e mostrar como entrar no que preparei para você. E eu diria a todos, ouçam-me, não importa onde vocês estejam em suas vidas hoje. Deixem-me dizer o que vem amanhã e o que o amanhã reserva para você. Algo que você não sabe. É isso que com certeza te espera. Amanhã. Você nunca passou por esse caminho antes e precisa da orientação de Deus para receber o que Ele quer para você. Se você não tomar cuidado, vai passar toda a sua vida. Essa é uma grande lição deste livro. Se você não tomar cuidado, pode acabar passando a vida, perseguindo coisas que talvez Deus nem queira que você busque, entregando sua vida a elas. Então, o que Deus diz é, ouçam, 99% do que Deus quer para a sua vida está bem aqui. Só estou dizendo para vocês, pessoal, todo mundo fica procurando arrepios e, como eu disse há 2 semanas, Garth Brooks pode te dar arrepios. Você não precisa do Senhor para isso. Não é disso que se trata. Trata-se de aprender e aplicar a verdade, de ir em direção à verdade. De onde eu a obtenho? Da palavra de Deus, de suas diretrizes. É isso que Deus quer para você. Se você precisa de um exemplo do Novo Testamento, Mateus 6:33, Deus vem à terra. Pense nisso por um momento. Estamos aqui no Antigo Testamento vendo como Deus guiou Josué. Vamos sair daqui e ir para Mateus 6:33 para ver como Deus nos falou. Busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, a direção correta para a sua vida, o que é certo para você. E então todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu diria a todos na sala, prestem atenção, todos precisam disso. Na minha opinião pessoal, há 2 tipos de pessoas para quem esse versículo fala de 2 maneiras. Uma delas, se você não sabe como colocar Deus em primeiro lugar, junte-se à jornada de vida em permanência em nossa igreja. Há um livro atrás dos assentos aqui.
É a vida 15:5. Nós temos a jornada de vida em permanência. A aula enraizado. Te ensina a estudar sua Bíblia, orar e caminhar com Deus. Eu adoro dizer que se eu conseguir que você caminhe com Deus, posso te levar aonde Deus quiser que você vá na vida. Ou você pode se juntar a um The Group em nossa igreja, um grupo de discipulado onde alguém caminha com você. E outra é homens com homens e mulheres com mulheres. Investem em você e te ensinam. Assim você estuda a Bíblia, assim você a aplica à sua vida. É disso que você precisa. Escute, porque há outro grupo. Agora mesmo você pensa, sim, pastor, adoro que você ajude. Você é tão gentil, isso é bom. Não é verdade? Mas você é um cristão de checklist. Então você lê sua Bíblia regularmente, mas raramente a Bíblia lê você. Você é muito bom em se concentrar e estar cercado pelas coisas de Deus. Mas as coisas de Deus não estão te ajustando, mudando, moldando nem formando. Porque eu preciso dizer algo para vocês, pessoal. Se você der prioridade a outra pessoa além de si mesmo na sua vida não vai para onde você quer que ela vá. Vai para onde eles querem que vá. Isso é o que significa prioridade. Prioridade é, eu não vou na minha direção. Estou abrindo mão do direito de seguir na minha direção. E agora eu vou nesta direção. Por isso gostamos de falar sobre a vida e o cristianismo. E Paulo falava sobre a morte. Ele disse, fui crucificado com Cristo. Estou vivo. Eu morri para mim mesmo e ganhei vida, para aquilo que Deus deseja para a minha vida. Essa é uma imagem do que vocês estão vendo bem aqui. Coloquem a arca na frente e fiquem atrás dela. Vocês não vão na direção que querem, não fazem o que querem fazer. Vocês vão na minha direção porque a terra prometida, escutem, se quiserem entrar em tudo o que tenho para vocês, não vão conseguir por seus próprios meios. Vocês vão conseguir através de mim enquanto me seguirem, e eu os conduzir a tudo o que sempre esperei para vocês. A outra lição. A arca nos lembra da santidade de Deus. A santidade de Deus, uma palavra que já não se ouve com tanta frequência na igreja, mas que a Bíblia exalta e eleva sobre a vida de Deus. Vejam, a arca, eles deviam ficar afastados dela. É o quarto verso. A arca da aliança foi feita. Não há tempo para detalhes, mas isso é muito importante nas Escrituras. Isso é enorme. A arca da aliança foi feita de madeira de acácia. Agora imaginem essa imagem em suas mentes. Coberta de ouro, feita de madeira, mas revestida de ouro. Ouro de verdade, aliás. Só quero ter certeza de que todos saibam disso. O ouro mais puro tinha uma tampa de ouro maciço por cima. Dentro da arca havia alguns objetos. Um desses objetos era o vaso de ouro com maná, lembrança de que Deus provê. Depois a vara de Arão que floresceu. Sei que alguns não conhecem essa história e não tenho tempo para contá-la agora. Mas basicamente ela representava a rebelião. Para lembrar, não siga o seu próprio caminho. Não faça o que quiser. Eu preciso te guiar. Isso está dentro da arca. E então havia a lei de Deus, ou seja, os mandamentos. Havia uma tampa por cima, chamada de propiciatório. Isso representava que a lei estava dentro. Há um propiciatório por cima. Isso representava o amor de Deus. Assim você tem a lei e o amor de Deus na Arca da Aliança. A arca era uma imagem de Jesus Cristo. Me surpreende as pessoas que dizem, a Bíblia se contradiz. Como confiar nela? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Estamos aqui com uma arca atravessando um rio. Imagem de alguém que ainda não tinha vindo, mas que veio. E não só veio, mas fez exatamente o que a arca dizia que faria antes mesmo de pisar na terra. É algo impressionante como tudo isso se conecta. Jesus Cristo era humanidade perfeita, certo? É isso que a madeira representa. Foi feita de madeira, de acácia, porque representava essa humanidade perfeita. Ouça isso. Mas Jesus Cristo também era divindade perfeita. Ele era o Deus homem. E é isso que o ouro representa. Por isso a madeira é revestida de ouro. Não perca isso de vista. Permaneça focado nisso. Então você tem Jesus em uma combinação. Não perca isso de vista. Ele era completamente homem e também completamente Deus. Fique comigo se você não entendeu, é por isso que continuo falando. Vou explicar mais para que você entenda, tudo bem? Assim, em Jesus Cristo temos a combinação perfeita. Ouça-me com atenção. A Bíblia está te ensinando. Jesus nem estava aqui ainda, nem tínhamos Isaías ainda. E é isso que está sendo dito a você. Mostra que em Jesus Cristo você tem a combinação perfeita da lei de Deus e do amor de Deus. Não vivemos nós em um mundo que luta com a lei de Deus e o amor de Deus. Se você pensar bem, estamos há 2000 anos de Jesus Cristo. E ainda hoje eu te digo, há muitas religiões e ensinamentos por toda parte. E todos estão confusos. Alguns acreditam que Deus é só amor e que tudo será perdoado. Outros acham que é só lei e que é preciso se comportar bem. Não entendem o amor e ficam desequilibrados. Mas Deus lá do céu diz, meninos e meninas, eu já resolvi tudo isso.
Então, quando você vê a Arca da Aliança guiando os filhos de Israel até o Rio Jordão, o que você tem ali é o próprio Jesus. Escute-me. Jesus cumpriu a exigência da lei. Ele nunca pecou. Nem uma única vez ele pecou. A Bíblia diz, porque todos estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, mas Jesus nunca pecou. O que ele fez? Ele viveu de acordo com o padrão da lei de Deus, sem quebrá-la em nenhum momento. Depois o que ele fez? Tomou sobre si a ira, pena e castigo pelos nossos pecados, mesmo sem pecar. Pagou sua dívida e a minha. O que é isso? Isso é Romanos 5:8. Essa é a demonstração do amor de Deus em Jesus Cristo, na imagem da arca. Você tem essa demonstração perfeita de que existe a lei, mas eu vou cobri-la e farei isso com misericórdia, né? Porque colocarei a ira e a pena sobre a imagem do Filho de Deus, que virá e tomará isso por você, para que você nunca precise fazê-lo. Uma imagem linda. Deus diz, siga isso pelo resto da sua vida. Isso é bom, pessoal. Isso é bom. E olhem para isso, porque tem mais. A Arca da Aliança deveria entrar no Jordão. E depois, o que a Arca da Aliança deveria fazer? Sair do Jordão. Alguns de vocês provavelmente já perceberam, mas sabiam que, de acordo com João, capítulo 1, versículos 29 a 34, Jesus vai até João, o Batista. Ouçam isso. Segundo as Escrituras, ele vai até João Batista, a leste do Jordão, para ser batizado por ele. Com base nos detalhes geográficos das Escrituras, estamos bastante certos, razoavelmente certos, de que ouçam o que está acontecendo aqui e o que aconteceu lá em João capítulo 1. Não percam isso. É razoável pensar que essas duas coisas aconteceram exatamente aqui, no Jordão. A maioria dos estudiosos aponta que o lugar onde Jesus foi batizado e onde esse evento ocorreu fica a 5 milhas ao norte do Mar Morto. Eu estive lá, bem em frente. Adivinhem onde? Jericó. Adivinhem para onde estamos indo? Jericó. Essa região teria sido uma área muito movimentada e vocês precisam lembrar, pessoal, nós pensamos em rodovias aqui, estradas ali. Eles tinham algo principal que os romanos também tinham. Isso era o que atravessava e existia antes dos romanos, um local principal para viajar e se desviar. Essa região era movimentada na época de João Batista. Então escutem, por ali os israelitas, nos tempos de Josué, entraram na terra prometida. Qual é a imagem? Não percam isso de vista. Jesus é a chave para entrar na terra prometida. Pensem nisso. Quando Jesus foi batizado, como diz João 1, ele entrou na água, escutem, representando antes que acontecesse sua morte, sepultamento e ressurreição. O que ele fazia? Ele fazia uma declaração. Ele estava predizendo. Ele sai da água. O que é isso? Uma imagem da ressurreição e ascensão. Então toda a experiência do Rio Jordão aponta para Jesus. Por isso você tem Romanos 5. Por isso nos ensina que é benéfico para nós voltarmos e olharmos e pense em nós. Vocês foram testemunhas esta manhã, neste culto. O batismo para nós representa que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele me lavou, me purificou, pagou por eles, levou-os embora. E agora para que fui levantado? Fui levantado para uma vida na terra prometida aqui mesmo e uma eternidade lá com Ele por toda a eternidade. Pensem nisso por um momento, para nos dar vitória e direção nesta vida e na que está por vir. Agora desçam ao versículo 5. Então Josué disse ao povo, santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Prepara-se para realizar milagres. Não percam isso. Deus sabe o que vai fazer. Deus não precisou perguntar, faremos? Ouçam, Deus está prestes a realizar um milagre. Deus vai abrir as águas do Jordão. Você já ouviu falar do Mar Vermelho e tudo isso? Deus se prepara para abrir o Jordão. Deus, através de Josué, diz aos filhos de Israel, não percam isso, santifiquem-se. Isso significa separar-se, dedicar-se. Vamos voltar para Mateus 6:33. Busquem primeiro, priorizem, organizem sua vida corretamente, em relação às suas prioridades. Ouçam, não percam isso para o seu propósito. Não é apenas separar-se. Para ser limpo é separar-se, como um vaso. Separe-se para um propósito. Separe-se para que você possa se tornar, fazer e viver tudo o que Deus tem para você. O que é isso? É prioridade. E lembre-se, pense nisso, isso é interessante. Digo isso porque acredito que alguns de vocês lutam com isso. Às vezes, ao enfrentar dificuldades na vida, ficamos irritados e culpamos Deus. Não é interessante que, quando Deus leva os filhos de Israel ao Rio Jordão, Ele sabe que eles vão confiar e crer nele, mas os leva justamente no momento em que o rio está mais cheio do que nunca? Josué 3,15 diz, o Jordão transborda por todas as suas margens durante todos os dias da colheita. Amigos, isso mostra que Deus os trouxe aqui, no momento mais difícil.
Não percam isso de vista. Não se esqueçam disso. Deus gosta de fortalecer e desenvolver a nossa fé. A Bíblia quer que você saiba que isso é muito importante. Deus realmente está fazendo aqui algo impossível. Deus vai abrir o Rio Jordão. Só quero dizer isto. Nós temos dificuldade com essas coisas. Quando a Bíblia avança sobre as leis da natureza, ouço pastores dizendo, provavelmente, há uma explicação. Talvez tenha sido de outra forma. Vamos ver se conseguimos descobrir. Nós temos dificuldade com isso, quando se trata das leis da natureza. Vocês não acham que a pessoa que criou as leis da natureza não teria capacidade de anulá-las? Estamos falando do Deus que criou as leis da natureza. Então a natureza, veja, obedece às leis que ele estabeleceu. E então, olhem, só preciso dizer isso, que o Criador anule a criação não é algo tão grandioso assim. Quer dizer, só estou dizendo para vocês, nós temos dificuldade com isso. Nossos líderes no Congresso podem estabelecer leis, mas o que mais eles podem fazer? Eles também podem mudar as leis. Por que eles podem estabelecer e mudar leis? Porque esse poder lhes foi concedido por nós. Eles podem criar leis e também mudá-las. Assim, o poder que lhes foi dado permite que anulem leis já estabelecidas. Preciso dizer algo a vocês. Ao olhar para este mundo, suas maravilhas e criação, cientistas um dia dizem, é isso que está acontecendo. No dia seguinte dizem, não era isso, era outra coisa. 100 anos depois, não era isso, era outra coisa. E continuam se enganando. Posso ouvir um amém? Vamos lá, não é verdade? É de se admirar que o Deus do universo possa fazer o que faz? Então grave isso na sua mente. O rio que os filhos de Israel estão olhando tem aproximadamente 1 milha de largura. Se você já se perguntou o quão inundado isso está, é cerca de 1 milha de largura. Agora, não é como se você e seus 3 filhos tivessem que nadar até o outro lado, certo? Pense nisso por um momento. Isso envolve levar toda uma nação através de um rio, de um lado ao outro. Eu gosto de pesca com mosca. Adoro sair para pescar, muitas vezes em rios também. E você começa a fazer isso, se quiser ver algo divertido, assista alguém atravessar um rio, certo? Por causa das pedras e esse tipo de coisa. Imagine que você tem uma nação inteira observando cada passo enquanto atravessa. Provavelmente há pessoas que têm medo de água e outras coisas. Aqui está a lição. Muitas vezes, nossas experiências no Jordão parecem impossíveis. Chegamos a esse ponto em nossa vida em que começamos a pensar, o que vou fazer? Como minha vida vai passar de onde está? Para onde preciso estar? Como vou conseguir isso? Como vou sair dessa confusão? Como vou chegar àquele lugar? Pastor, alguns de vocês ouvem isso toda semana e pensam, isso pode ser verdade para o Senhor, mas não sei se vai acontecer na minha vida. Você não conhece meu passado, nem minha situação, nem o que enfrentei ou o que fizeram comigo, e eu não estou minimizando nada disso. Só estou dizendo que é isso que tendemos a fazer. Deus nos dá 2 palavras neste capítulo. Primeiro, coloque suas prioridades em ordem. Entenda quem está guiando o caminho. Entenda quem está no controle e entenda quem toma as decisões. Entenda quem é que diz em qual direção você deve ir. Ele nos dá uma segunda palavra, provisão. Primeiro, a prioridade, mas depois a provisão. É entender quais prioridades você deve ter em sua vida para receber a provisão que Deus quer para você. É isso que você encontra em Josué capítulo 3. No versículo 14 a coisa fica interessante. Olhe para isso. Quando o povo saiu de suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes levavam a arca da aliança, à frente do povo, como foi mencionado. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, veja isso. Este é um bom lugar para sublinhar. E os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram mergulhados na beira da água, porque o Jordão aqui nos diz que está transbordando sobre suas margens. Versículo 16. As águas que vinham de cima pararam e se acumularam em um só montão. A grande distância, em Adã, a cidade que estava junto a Saretã, e aquelas que fluíam para o mar da Arabá, o mar salgado. Sabemos o que é isso. Isso para vocês ou para mim é o Mar Morto, certo? Foram completamente cortadas. Assim o povo atravessou em frente a Jericó, e os sacerdotes, que carregavam a arca da aliança do Senhor, permaneceram firmes no meio do Jordão, em terra seca, enquanto todo o Israel atravessava por terra seca, até que toda a nação terminou de cruzar o Jordão. Bem aí há uma grande lição. A fé nem sempre te tira do problema. Vamos. Deus não apareceu e disse, encontrei um lugar mais fácil para atravessar, venham, vamos. Você não gostaria que Deus fizesse isso às vezes? Alguém está ouvindo esta manhã? Já perdi vocês? Tipo, ei, encontrei um lugar mais fácil para atravessar e um jeito mais fácil de conseguir o que tenho para você. Não. Ele diz, 1 milha de água toda a nação. Vamos lá, Deus te leva através disso. E a lição é que temos um Deus que é especialista no impossível. Mas alguns de vocês sentem que Deus nunca aparece no seu impossível. Tenho uma pergunta. Lembrem-se, meu nome é Chris, sou seu amigo, não sou Deus, não escrevi este livro. Só falo com... Aqui está a pergunta. Suas prioridades estão corretas?
porque é a prioridade que te leva à provisão. Nunca se esqueça disso. Você cantou isso esta manhã em uma das músicas. É a prioridade que te leva à provisão. Deus disse a Josué no capítulo 1, olha, medite nisso, concentre-se, vamos fazer direito. Agora no capítulo 3 ele diz, faça como eu te disse para fazer. Josué acorda cedo. Vamos fazer direito, pessoal. Agora, de repente, Deus começa a prover. Só quero que vocês vejam isso. Digam amém para eu saber que vocês estão ouvindo. Isso pode ser uma das coisas mais importantes que eu te ensine se você é seguidor de Cristo e busca equilibrar este mundo louco em que vivemos. Na Bíblia você encontrará um equilíbrio. Não me importa o que qualquer outra pessoa te diga. E quando chegarmos aos céus, você pode perguntar a Deus, o Chris estava certo sobre isso? E o Senhor vai te dizer, ele não estava certo em muita coisa, mas nisso ele estava certo. Então vamos lá. Na Bíblia, você encontra um equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. E você vê isso bem aqui. Agora, nossa liberdade, nosso livre-arbítrio é limitado porque temos um Deus soberano. Mas há um equilíbrio nas Escrituras entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Lembre-se da promessa. Josué, capítulo 1, versículo 3. Isto é Josué 1, 3. E observe o que diz, todo lugar que a planta do teu pé pisar, você deve ter fé e dar o passo na direção para a qual te chamo. Você não pode ler Josué 1:3 de outra maneira. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. E passaram 40 anos no deserto. Foi dito a eles para fazerem isso, mas não fizeram. Eles passaram 40 anos no deserto. Responsabilidade humana. Veja isto. Eu te dei soberania divina, assim como falei a Moisés. É uma questão de onde você está disposto a se posicionar. No versículo 13, e sobre o que estamos falando, diz o seguinte, quando as plantas dos seus pés, quando colocaram fé e ação no mandamento de Deus, Deus abriu as águas. Veja, Deus colocou tudo à sua disposição. Você precisa aprender a caminhar nisso. Por isso a igreja importa, o estudo bíblico, apegar-se à palavra e ter pessoas na sua vida que façam o que estamos fazendo hoje. Alguns vão dizer, isso é do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento. Eu adoro quando fazem isso. Vamos para 2 Pedro, capítulo 1. Vou mostrar só um desses para vocês. Mas isso vem de Pedro, aquele que andou com Jesus. Em 2 Pedro 1, versículo 3. Visto que seu divino poder, o poder divino de Deus, nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Eu te dei tudo o que você precisa saber. Eu coloquei isso aí para que você tenha a vida que eu quero para você. Veja o que diz, pelo verdadeiro conhecimento dele e eu crescendo naquele que nos chamou, por sua glória e excelência. Mas desça até o versículo 5. No versículo 3 diz, Deus já fez tudo. No versículo 5, agora por essa mesma razão, aplicando toda diligência à sua fé. Responsabilidade humana. Eu preciso ter fé. Eu preciso agir. Devo ir atrás do que Deus preparou para mim. Deus colocou tudo à sua disposição. Você deve aprender a caminhar nisso. Eles tinham uma tarefa impossível diante deles. Alguns de vocês se sentem assim, mesmo que não digam porque estamos na igreja. Todos estão muito bem. Hoje, no Dia das Mães, eu gosto disso. Vocês estão bem. Um grupo bonito de se ver. E sabem o que me surpreende? Por exemplo, posso dizer a vocês, há uma situação impossível diante de vocês. E eu não preciso mostrar nem explicar, porque vocês já sabem o que está acontecendo em suas próprias vidas. A grande lição está entre Israel e a impossibilidade do Jordão. 1 milha de água. Levar a nação a atravessar. Havia uma arca que representava Jesus Cristo, aquele que pode tudo. A única coisa que precisavam fazer era confiar que não há nada fora do poder de Deus. Isso parece simples. Você prega isso em um culto e todos dizem, é isso mesmo, pastor, precisamos confiar em Deus. Uma geração inteira morreu nos últimos 40 anos porque não confiou em Deus. Eles morreram. 40 anos e eles morreram. Então podemos sentar aqui e pensar, então confiamos, acreditamos e seguimos em frente. O que precisamos saber? Um dos nomes-chave de Deus nas Escrituras. Alguém perguntou, por que tantos nomes para Deus? Cada nome mostra um aspecto do seu caráter. Este livro é para revelação, para que você saiba quem é Deus, como Ele age e possa segui-lo. Um de seus nomes é Jeová, Jiré, que significa Deus provedor. O significado literal em hebraico é, o Senhor proverá ou Deus meu provedor. Provém da antiga palavra hebraica jiré, que significa ver, prover. Estão prontos? Jiré, preveja. É como, eu tenho, eu vejo, eu já providenciei, eu estou lá fora. Eu sou o Deus soberano, completamente no controle. Na verdade, se você ler o versículo 10, diz o seguinte, ele lhes diz, ouçam pessoal, por causa disso, por aquilo que Deus está fazendo, vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. O que esses homens fizeram foi colocar os pés na água. Responsabilidade.
Isso foi colocar sua confiança em Deus e agir em obediência sob o controle soberano dele sobre suas vidas. E no momento em que fizeram isso, Jeová Jiré, o Deus que provê, abriu aquelas águas e eles caminharam em terra seca. É algo impressionante. Olhem, digam amém, para eu saber que estão entendendo. Quando a música começar, é porque já estou quase terminando. Fiquem animados. Já pedi desculpas antes por ter que tocar tanto, mas é verdade. A fé significa que confiamos completamente, que Deus sabe o que faz, que Ele é soberano. Ele é um Deus soberano. Por isso, confio plenamente que Deus sabe o que está fazendo e esperamos que Ele cumpra suas promessas. É isso que a fé produz. É isso que gera ação. Ele é um Deus soberano. Eu sei que Ele é e que tem o controle total. Então vou agir, vou dar um passo de fé porque acredito nisso, que Ele vai me ajudar com as coisas que enfrento. E quando for necessário, quando for preciso para que eu passe de onde estou para onde Ele quer que eu esteja, Deus pode até fazer o impossível. E assim me despeço de vocês com isso. Com isso encerramos. O que precisamos é de coragem e fé para obedecer a Deus e caminhar na direção para a qual Deus está nos chamando. Então eu diria a vocês esta manhã, pensem nisso por um momento. Na sua vida, no seu casamento, na sua solteirice, nas suas decisões, você está parado no lado leste do Jordão, esperando sentir arrepios. Acho que muitas pessoas pensam que o cristianismo é como a história da Cinderela. Numa noite aparecerá a fada madrinha, você terá o que precisa e a vida se resolverá. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Você está parado no lado leste do Jordão? Você está aqui em rebeldia pensando, o que eu quero fazer, a direção para a qual quero ir, minha vida, eu estou no controle? Ou você está dando um passo de fé, e dizendo, Deus é teu, as prioridades vão ser colocadas em ordem, porque eu creio tanto que tu és Jeová Jiré, tu és Deus, eu creio tanto na tua provisão, que o que vou fazer é agir conforme o que estás me chamando para fazer?